Aula 8. Conteúdo: volume de um cone. Habilidade: Descritor 13. Resolver problema que envolva um volume de um sólido. Olá, aqui é o professor Leandro Anjos. Vamos iniciar esse momento, saber mais, um momento aí para nós adicionarmos informações, para aqueles que estão com muitas informações, recordar outras informações. Um momento muito importante, uma oportunidade de rever conceitos, uma oportunidade de analisar o nosso aprendizado até então. Saber mais é uma oportunidade, né, para buscar mais conhecimento. E mais conhecimento é sempre bem-vindo. Agora, falando aí de volume. Volume do quê, né? Volume do cone. Então nós sabemos que o cone, né, ele é um objeto tridimensional, tem 3 dimensões, ele possui uma capacidade. Nós podemos calcular a capacidade de um cone, ou seja, quanto um cone suporta. Tranquilo? Então volume é isso, volume é capacidade. Ou seja, quanto de material é necessário para preencher, né, um objeto que tem as características de um cone. Sempre, ao se falar de volume em geometria espacial, recorde esse termo, capacidade. E nós temos aí uma fórmula básica, bem simples, para se calcular o volume de um cone. Vamos observar que para calcular o volume do cone, multiplicamos a área da base pela medida da altura e dividimos o resultado por 3. Então, vamos tentar refletir quais são as informações importantes. As informações importantes são: as informações importantes a respeito do volume do cone é apenas a área da base e a altura. São as informações mais importantes. No cálculo da área, né, da área lateral e da área total de um cone, nós observamos que, tendo a geratriz, tendo a medida do raio, nós conseguimos a altura, utilizando aí o conhecimento de teorema de Pitágoras. Só que, para calcular o volume, nós temos que recordar apenas de 2 informações: a área da base e a altura. E lógico, a fórmula para calcular o volume de um cone é dada por volume, V de volume, igual, aí uma fração, área da base. Nós sabemos que a base de um cone é um círculo, e a fórmula de um círculo é πr ao quadrado. Isso será multiplicado pela altura e dividido por 3. Então o volume de um cone é muito simples, é muito fácil. Nós temos que tomar cuidado apenas, se essa informação, a altura do cone, ela estiver oculta. Então nós temos que utilizar aí nos nossos conhecimentos em relação aos elementos do cone para encontrar essa altura. Mas o nosso exemplo ele é bem simples, porque o objetivo é fazer com que você aplique a fórmula de forma simples, de forma correta. Tá? Então, nós vamos aplicar a fórmula do volume de um cone, e isso vai ajudar a muitos alunos que sentem dificuldades, em aplicar a fórmula. Então nós pegamos aí um exemplo simples, e na nossa atividade nós vamos avançar um pouquinho mais. Então o nosso exemplo é o seguinte: uma casquinha de sorvete possui o formato de um cone reto, com altura de 10 centímetros e o raio da base medindo 5 centímetros. Determine o volume da casquinha de sorvete. Olha que legal. Lembrando aí que ele já até coloca a fórmula para vocês, né? O volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. O mais importante é ler o enunciado, observar as informações mais importantes e aplicar na fórmula.
nós temos esse objetivo. E matemática, principalmente geometria espacial, é isso. Olha, nós temos uma fórmula, tranquilo. Nós só temos que aplicar a fórmula. Beleza. Nós temos que aplicar a fórmula. E para isso, né, você precisa interpretar. Então, as nossas aulas aí do Saber Mais de língua portuguesa também ajudam muito isso, né? Então, interpretação de texto é fundamental. É através da interpretação do texto e do nosso conhecimento matemático que vai permitir que você aplique a fórmula do volume de um cone, ok? Então, vamos agora para nossa TV interativa. Vamos aplicar a fórmula do volume do cone nessa seguinte situação. Possui o formato de um cone reto com altura de 10 centímetros e raio da base medindo 5 centímetros. Determine o volume. Então, nós temos informações, né? Nós estamos lendo o texto. Uma casquinha de sorvete possui o formato de um cone reto com altura de 10 centímetros e o raio da base medido 5 centímetros. Então, nós temos aqui, ó, altura H 10 centímetros. Tranquilo. Informação importante. Interpretação de texto apenas. E o raio 5 centímetros. Observa que tem um padrão aí, ó, das unidades. Então não tem que ter medo nenhum. Tranquilo. O problema é, olha, nós sabemos que um cone é uma figura tridimensional que a base é composta por um círculo, né? Olha, uma figura com essa característica aí. E a informação que nós temos aqui, ó, é o seguinte, que um raio é igual a 5 centímetros. E temos outra informação também bem interessante, é que a altura, né, é 10 centímetros. Nós temos essas duas informações. Só que o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Tranquilo, legal. Mas a pergunta é, qual é a área da base? Então nós sabemos que a área da base é dada por uma outra fórmula que vem lá do ensino fundamental, né? Π r ao quadrado. Então basta ter essa informação do raio, né? Então basta ter essa informação, o raio é 5. Então, basta ter a informação do raio, o raio é 5, tranquilo, e aplicar na fórmula. Então a área da base é 5 ao quadrado vezes π. Sabemos que π é uma constante. Então a área da base, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, 25π. Olha, tranquilo, conseguimos aí a área da base. Agora temos que pegar esse valor, multiplicar pelo valor da altura e aí dividir por 3. Vamos lá, agora é só conta, né? É só conta, vamos lá? Então a área da base, π vezes 5 ao quadrado. Então eu já consigo concluir que 5 ao quadrado é 25. 5 vezes 5 é 25. π centímetros quadrados. Tranquilo. E agora, o volume. Vamos pegar a fórmula do volume. O volume é igual a área da base vezes a altura dividido por 3. Já temos essa informação da área da base. Então vamos lá. Volume, área da base, 25π. Altura, essa informação também temos, né, extraída do enunciado, vezes 10. Tudo isso dividido por 3. E agora, de forma bem simples, né, nós temos aí o seguinte, ó, que o volume
é 25 vezes 10, ó, muito fácil multiplicar por 10, basta acrescentar um zero. 250 π, e eu vou fazer o seguinte, ó, 250 terços, ou seja, 250 dividido por 3 vezes π. Quando você tem uma multiplicação no numerador, o denominador você pode colocar, eu poderia colocar, ó, 250 vezes π dividido por 3. Mas eu acho mais interessante colocar 250 dividido por 3 vezes π. Sabemos que π é uma constante, tá? Então é só um truque, né? Um truque não, é um macete, né? Uma formação a mais para você resolver. Porque é conta, você só tem que resolver, só tem que multiplicar e dividir. Então, o que iremos fazer? Pegar 250, dividir por 3, e eu não vou multiplicar por π, eu vou deixar essa constante aí, vezes π. Vamos aí para a resolução. Olha, para quem não lembra, professor, você está no ensino médio, eu não sei dividir. Vamos lá, né? Ó, 250 dividido por 3. 250 dividido por 3. Olha, nós sabemos o seguinte, ó, se eu somar os algarismos e for um múltiplo de 3, eu consigo dividir por 3. Então, ó, 2 mais 5, 7. 7 mais 0 é 7. 7 não é divisível por 3, porque resta, né, dá resto 1. Então, o que acontece? Essa divisão ela não é uma divisão exata, ou seja, ela vai ter um resto. E aí nós vamos ter que utilizar mais conhecimentos para tentar ter uma aproximação. Então, ó, 25 dividido por 3, 8. 3 vezes 8, 24. Tranquilo? Aí efetua a subtração, 25 menos 24 é 1. 1 não dá para dividir, né? Por 3, desce o 0. 10 dividido para 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Resta 1. Olha o que acontece. Então, antes de efetuar a divisão, eu já sabia, ó, que essa divisão não era exata. Deu um resto 1 aí, ó. Então, não é uma divisão exata. Então, o que acontece? Ó, 1 é menor que 3. Eu não consigo dividir. Então, eu vou acrescentar uma vírgula. Ó. Agora vai ter uma parte decimal. Ó. Coloco uma vírgula, acrescento um 0. 10 dividido por 3 é 3. E 3 vezes 3 é 9. E eu vou conseguir concluir que, a partir da vírgula, eu vou ter uma dízima periódica. Então, o volume do cone é 83,333, vou pegar 3 casas decimais, vezes π centímetros cúbicos. Olha que interessante, nós temos aí dois números interessantes. Nós temos aí um número que tem uma parte periódica, né? Nós temos aí também uma constante, π. Bem legal. Recapitulando, nós temos aí um cone. Para saber o volume do cone, você precisa conhecer a fórmula e as duas outras informações importantes, que é a área da base e a altura. Nessa situação, neste nosso exemplo, a área da base, né, ela é uma informação oculta, mas no enunciado ele te dá a informação do raio. Muito bem, se ele me deu a informação do raio, eu tenho que utilizar o meu conhecimento da área da base. Qual é a área da base? Olha, a área da base é um círculo. Se é um círculo, lógico, eu vou utilizar a fórmula da área de um círculo. E qual é a fórmula? Π vezes o raio ao quadrado. Muito bem, aplicando eu consegui aí chegar ao resultado de 25 vezes π. Muito bem. Porém, o volume, né, é necessário que você pegue essa área da base e multiplique pela altura. Então, 25π vezes 10 é o quê? É 250π, e aí é só dividir por 3. Tranquilo? Vamos então agora observar a nossa atividade. Vamos analisar o que ela tem de interessante para esse momento. Copo
será fabricado no formato de um cone com as seguintes medidas: 4 centímetros de raio e 12 centímetros de altura. Qual será a capacidade do copo? Olha que interessante. Nós temos aí uma figura para ilustrar essa situação. E a interpretação, ela é fundamental. A interpretação, repito, ela é fundamental. Não sei se vocês perceberam, mas o enunciado da questão eu leio muitas vezes. Não leio 1, 2, 3 vezes. Eu tenho que ler o enunciado até eu conseguir extrair as informações principais. Tá? Então, olha que interessante. Eu estou lendo, mas o objetivo de se fazer várias leituras é que você consiga identificar as informações principais do enunciado. Essa é a dica para o Enem. Porém, nós que estamos no ensino médio, nós estamos nos preparando para o Enem. E essa leitura ela se torna mais rápida e mais objetiva. Porém, ela precisa ser praticada, ela precisa ser treinada. As questões do Enem possuem um belo de um texto e nosso objetivo é interpretar esse texto, é tirar de lá as informações principais e aí aplicar nossos conhecimentos de matemática, ok? Então, a dica é ler bastante e conseguir interpretar as informações principais. Então vamos aí para o nosso enunciado novamente, ler novamente, olha aí, ó. Um copo será fabricado no formato de um cone com as seguintes medidas: 4 centímetros de raio e 12 centímetros de altura. Qual será a capacidade do copo? Uma palavra estranha, capacidade, o que significa? Raio, né? Olha, passou uma informação importante, raio e 12 centímetros de altura. Então, o objetivo é entender o que é capacidade e utilizar essas informações importantes na resolução da nossa atividade. Muito bem, agora é com vocês. E nós temos aí uma informação, nós temos um objetivo de calcular o volume de um cone, esse é o objetivo, e o enunciado passa uma informação. O legal é que o enunciado ele tem uma imagem que facilita essa abstração, essa interpretação do texto para o cálculo. Então, essa imagem ajuda muito. Por quê? Eu consigo visualizar o raio da base de um cone e também consigo ter compreensão da altura do cone. Muito bem. Agora é só conta. Eu já sei que o raio da base é 4, eu já sei que a altura é 12 e que a fórmula do volume de um cone é a área da base vezes a altura dividido por 3, é só aplicar e não errar. Vamos aí para a nossa TV interativa aplicarmos a fórmula do volume de um cone. Olha que interessante, está destacado a nossa imagem, ela destaca de forma bem legal o raio, ó. O raio. Então isso aqui é o raio. E essa outra medida é a nossa altura. Legal. Sabemos que o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, isso aqui é legal. Com isso eu consigo achar o volume, a capacidade desse cone. Olha que interessante. Todo o volume do cone. Mas para isso eu preciso conhecer uma outra informação. A informação da área da base. Nós sabemos que a área da base é π vezes o raio ao quadrado. A informação do raio eu já tenho. Então, a área da base é π que multiplica 4 ao quadrado. A área da base igual 4
ao quadrado, 16. 16 o quê? Π. Na multiplicação, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Centímetros quadrados. Muito bem, já tenho essa informação. Agora, o volume é a área da base, 16π, vezes a altura, que é 12. Tudo isso dividido por 3. Como eu falei anteriormente, eu posso dividir ou por 16, ou eu posso dividir por π, ou eu posso pegar aqui o 12 e dividir por 3. Eu posso pegar cada um desses números, porque eu tenho aqui 3 fatores, ó, multiplicando. Eu tenho um 16 que multiplica π, e isso está multiplicando 12. Eu tenho um 12 que multiplica 16, e isso multiplica π. Como é uma multiplicação, então eu faço assim, olha que interessante. Ó. Vou pegar qual é o múltiplo de 3? O 12. Então eu faço assim, ó, 12 dividido para 3 vezes 16 vezes π. Olha. Isso é feito sem perca de generalidade, né? Não muda nada. Então nós temos que o volume é, olha, quanto aqui é 12 dividido para 3? 4. 4 vezes 16 vezes π. E 4 vezes 16, 64 π. Esta é uma maneira. Só que nós temos que também, é claro, colocar a unidade. Nós estamos trabalhando com volume, e o volume é centímetros ao cubo. Muito bem. Existe uma outra maneira também de se fazer isso, né? Ó. Vou até de vermelho aqui, fica bem legal. Que o volume é a área da base vezes a altura vezes 1/3. Olha, você transforma em uma multiplicação, sem problema nenhum. Área da base, então, volume. Área da base, 16π. A altura, 12. E vezes 1/3. Você aplica aí a propriedade do cancelamento, ou simplificar frações. 3 dividido por 3 é 1. 12 dividido por 3 é 4. E 16 vezes 4, 64 π centímetros cúbicos. Ou você pode fazer de outra forma. Volume, área da base vezes a altura, dividido por 3. E aí? O volume é a área da base, 16π vezes a altura, que é 12. Tudo isso dividido por 3. E aí vocês perguntam, quanto é que é 16 vezes 12? Não sei, multiplica ao lado. Ó. Rascunho. 6 vezes 2, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 2, 9, 1. Então, 192π dividido por 3. E 192 dividido por 3, nós temos aí 64π. Se você duvida, basta pegar 64 e multiplicar por 3. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 6, 18. E 1, 19. Interessante. Lembrando que a nossa unidade sempre é centímetros cúbicos, uma vez que o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Essa área da base é centímetros quadrados. Quando você multiplica pela altura, a altura é centímetros. Você está multiplicando centímetros quadrados vezes centímetros, e isso é centímetros cúbicos. Volume.
Muito bem, então tentei resolver de 3 formas diferentes o volume de um cone. A pessoa que se interessa pelo método mais rápido ganha mais tempo na hora do concurso. Lembrando aí que o nosso tempo para resolver uma atividade são de 10 minutos, mas isso para que a pessoa crie um hábito de resolver questões e quando chegar lá no exame, você está habilitado a resolver pelo menos aí cada questão em 3 minutos e meio, que é o recomendável para se resolver lá o Enem. Dica, né? Nós vimos que o volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Vimos que se o raio, né, a área da base, ela vem geralmente oculta. Vou te dar a informação do raio e você precisa saber o que é essa área da base. A altura também pode vir oculta. Eu posso te passar a informação do raio e da geratriz. E você aí deve recordar aí do Teorema de Pitágoras para encontrar a altura. Então, tanto a área da base quanto a altura podem ser informações ocultas e você deve estar preparado para, né, discernir de qual forma resolver o problema. Lembrando também que a interpretação ela é fundamental, né? Você precisa ler até você conseguir extrair as informações necessárias para aplicar seus conhecimentos matemáticos. Por hoje é só. Mas amanhã tem mais com língua portuguesa e na nossa quinta mais aula de saber mais de matemática. Tchau!